Eu disse, traga outra rodada ou chame seu gerente. Ele trouxe a conta das bebidas anteriores. Quando você muda de mesa, eu tenho que começar um novo pedido. Brin respirou fundo e disse, escute, apenas traga-me outra rodada de tequilas. E por favor, não me faça perder a paciência, senhor. Um momento, por favor. Deixe-me chamar o gerente. Bruno, um jovem de 22 anos que largou a faculdade, estava se divertindo em um bar. Ele já havia ultrapassado o limite de bebida, mas queria impressionar as garotas ao seu redor naquela noite, especialmente esperando conquistar o coração de Alexandra. Música alta tocava e as garotas dançavam na pista. Bruno lutava para se manter firme enquanto tentava juntar-se a elas. Após algumas tentativas fracassadas, desistiu e se jogou de volta no sofá. 10 minutos depois, o garçom retornou com uma bandeja de tequila. O gerente, seguindo de perto e vendo que Bruno estava quase dormindo, segurou a mão do garçom e o impediu. Acho que ele já bebeu o suficiente. Pouco depois, as garotas voltaram para seus lugares, cansadas. Elas riram ao ver Bruno quase desmaiado. Ei, Bruno, pensei que você dissesse que aguentaria mais tempo. Como você planeja me impressionar? Alexandra riu enquanto cutucava Bruno para acordá-lo. Bruno, grogue, se levantou e gritou, mais uma rodada para nós. As garotas voltaram a rir. Além dos seguranças e funcionários, havia outra pessoa que não pertencia ao bar. Senhora Jéssica Costa. Ela estava sentada em um lugar por mais de 2 horas. Quando perguntada se queria uma bebida, Jéssica apenas respondeu que um copo de suco de laranja seria suficiente. Entre os visitantes, na maioria jovens, ela parecia deslocada e chamava a atenção das pessoas enquanto estava sentada atrás do bar. Um grupo de prováveis estudantes universitários tropeçou em sua direção. Quando um rapaz, que claramente havia bebido demais, viu Jéssica, ele se surpreendeu, virando-se para os amigos, ele murmurou, de quem é essa mamãe que deveria estar cuidando dos netos ou algo assim? Jéssica não ouviu, mas o barman ouviu. Ele sorriu para os rapazes e limpou o balcão depois que eles riram. Ele então se aproximou de Jéssica, desculpe-me, senhora. Não quero incomodá-la e não é da minha conta, mas tenho a impressão de que você não está aqui para se divertir. Pela primeira vez naquela noite, Jéssica olhou para cima e sorriu, apreciando a atenção do barman. Você está certo. Eu não estou aqui para me divertir, embora, se Deus permitisse música, eu pudesse vir aqui às vezes. Sei que posso parecer uma mãe superprotetora, mas estou aqui para cuidar do meu filho. Ele é tudo que tenho, e não quero que ele se meta em encrencas. Jéssica acenou na direção da mesa onde Bruno e as garotas estavam sentados. Isso é muito gentil da sua parte, cara. Não muitas mães fariam isso. Eu sei, mas ele está fora de controle e tenho medo que ele possa se envolver em uma briga e se machucar. Enquanto isso, Bruno foi ao banheiro, lavou o rosto e se sentiu ligeiramente revigorado. Ele voltou à mesa e disse às garotas, Deus, nós vamos a uma boate. Tem uma nova no centro. É um lugar legal. Vamos, depressa. Bruno correu para pegar seu telefone e as chaves do carro na mesa de vidro. Uma das garotas, que parecia ainda ter algum juízo, falou, não me importo de ir ao clube, mas precisamos chamar um táxi. Não vou no seu carro, Bruno. Me desculpe. Bruno ressentiu o que Tiffany disse. Você acha que não consigo dirigir? Se está com medo, vá de táxi. Eu vou dirigir meu carro. Naquele momento, uma voz familiar veio de trás. Bruno, querido, por favor, pegue um táxi. Jéssica amava Brandon profundamente, mas às vezes podia ser rigorosa, especialmente quando ele estava bêbado. Brandon não queria perder a pose na frente de Alexandra, que o via como forte e independente.
Esta situação estava minando sua imagem parcialmente fabricada. Ele se levantou ereto e virou-se. Ei, mãe, o que você está fazendo aqui? Desde que ele começou a se ver como um adulto descolado, ele havia desenvolvido o hábito de chamá-la de mãe, especialmente em público. Ultimamente, Jéssica pensava que Bruno estava ficando cada vez mais parecido com seu ex-marido, Donatello. Donatello era um preguiçoso que gostava de ficar sentado sem fazer nada. Quando Bruno tinha 5 anos, Jéssica não aguentava mais sua inatividade e o expulsou de casa. Bruno tinha uma raiz profunda e rude de sentir que sua mãe era a razão pela qual ele cresceu sem pai. Ele sempre agiu como se estivesse se vingando dela por seu pai. Uma vez, após mais uma discussão, Brandon disse à sua mãe que, se seu pai estivesse por perto, ele não teria se sentido tão solitário crescendo. Jéssica ficou profundamente magoada com isso. Afinal, ela queria o melhor para seu filho. No entanto, Bruno preferia se fazer de vítima em vez de tentar entender a situação. Filho, se você acha que está solitário porque eu expulsei seu pai, porque ele nunca veio visitá-lo ou tentou encontrá-lo? Porque você disse para ele nunca aparecer em nossa porta. É por isso, Brandon gritou antes de sair correndo. Depois dessa discussão, Jéssica percebeu que Bruno ainda não estava pronto para aprender a verdade. Ele ainda era apenas um garoto. O ex-marido de Jéssica, Donatello, nunca quis um relacionamento desde o início. Ele não estava perdido na vida. Simplesmente não queria tomar atitudes para alcançar algo. Passava os dias assistindo TV, bebendo cerveja e saindo com amigos em bares enquanto Jéssica ficava em casa, torcendo por Little Bruno e trabalhando como despachante de caminhão da propriedade. Ela sustentava a família, mas mesmo após 5 anos, Donatello não mudou antes de ser expulso. Jéssica perguntou a Donatello se ele queria continuar vivendo assim, mas ele estava contente com sua vida. Bruno, dê-lhe as chaves, por favor, pediu Jéssica, olhando nos olhos suplicantes de seu filho. Ela podia dizer que ele implorava para que ela não fizesse isso ali e na frente de seus amigos. Jéssica amava profundamente Bruno e sabia que havia o mimado sem amor. Mas ela também sabia que não havia muito que pudesse fazer a respeito. Mãe, apenas vá para casa. Tudo bem. A voz de Bruno ficava cada vez mais irritada. Só vou embora depois de ter certeza de que meu filho está seguro e não dirigindo bêbado. Bruno percebeu que Alexandra, a garota que ele estava tentando impressionar, sorriu com a cena, furioso. Ele estourou com Jéssica. Por que você está me perseguindo o tempo todo? Por que você está sempre atrás de mim? Estou farto de você. Bruno saiu correndo do bar e foi para o seu carro, um presente de sua mãe pelo seu aniversário de 20 anos. Jéssica correu atrás dele. Ela ouviu entrar no carro, mas não conseguiu impedi-lo de ligar o motor. No entanto, ela conseguiu correr e pular no banco do passageiro, ignorando os pedidos de Jéssica. Bruno acelerou e dirigiu loucamente pela estrada. Ele gritou: "Todo mundo tem mães normais, mas você é a única aberração. Bruno, encoste. Você está bêbado. Por favor, pare. Você vai atropelar alguém. Saia daqui. Não quero mais te ver. Estou cansado de ver seu rosto." Enquanto eles desviavam entre os carros, os pensamentos de Jéssica congelaram. As palavras duras de seu filho a atingiram como uma tonelada de tijolos. Talvez fosse hora de deixá-lo ir e não se preocupar com o que aconteceria com ele. Bruno havia completado 23 anos uma semana atrás, e Jéssica acreditava que ele era velho o suficiente para ser responsável por suas ações. Justo quando ela estava prestes a pedir calmamente para ele encostar, ouviram um barulho alto. Brennan parou o carro imediatamente, de repente sóbrio. "Mãe, acho que atropelei alguém." Jéssica gritou e saiu do carro. Um homem idoso estava no chão.
Bruno atingiu com o para-choque ao tentar fazer uma conversão à direita em um cruzamento. Dada a condição da vítima, estava claro que não havia muito que pudessem fazer para ajudá-lo. Jéssica imediatamente discou para o 911. Mãe, o que vamos fazer agora? Não podemos fazer muito. As sirenes ao longe sinalizavam que a ambulância e a polícia estavam a caminho. Bruno olhou estranhamente para sua mãe. Mãe, você pode me dar meus cigarros? Eles devem estar no painel. Jéssica se aproximou do carro. Sua mente não estava funcionando corretamente e ela não sabia o que fazer. Ela se sentou no banco do motorista e procurou o maço. Onde está? Não estou vendo, Bruno. Enquanto ela se inclinava para olhar sob o banco e no porta-luvas, a polícia e a ambulância chegaram. Os dois policiais se aproximaram do homem idoso, e os paramédicos confirmaram que ele não estava respirando. Eles caminharam em direção ao carro e pararam na frente de Jéssica. Ela provavelmente será acusada de direção imprudente, disse um deles ao outro. Como assim, ela? Jéssica olhou para seu filho surpresa. Bruno já estava dizendo ao terceiro policial como sua mãe havia dirigido de forma imprudente, apesar de suas tentativas de fazê-la parar. Ele admitiu que havia estado ao volante inicialmente, mas alegou que sua mãe havia ordenado que ele parasse, e eles haviam trocado de lugares. É meu carro, mas como eu disse, mãe, preste atenção e olhe para frente. Acho que ela nem notou o homem idoso porque estava dirigindo como louca. Brandon, do que você está falando? As sobrancelhas de Jéssica se ergueram. Ele apenas engoliu tristemente. Desculpe, mãe. Jéssica tinha uma escolha, mas sabia o que Bruno estava fazendo. Ela sabia que ele estava contando com ela para assumir a culpa. Ela poderia ter dito aos policiais que seu filho estava mentindo e que ele havia estado dirigindo o tempo todo. Mas ela não conseguia se obrigar a dizer isso. Ela silenciosamente aceitou a realidade. É um tipo estranho de amor de mãe. Jéssica nunca esperou passar por tanta angústia apenas porque queria cuidar de seu filho. Ela se sentou no chão e chorou enquanto Bruno continuava a compartilhar detalhes do que havia acontecido. Ela estava exausta e não tinha forças para resistir. Ela deixou tudo ir e se preparou para aceitar seu destino. Ela assinou todos os papéis necessários, foi levada sob custódia e não resistiu. Nunca vi uma pessoa tão calma em uma situação semelhante antes, senhora. Obrigado por sua cooperação, disse o policial surpreso. O tribunal levará sua cooperação em consideração. E então houve o julgamento. Denver nem sequer olhou para cima quando Brandon testemunhou contra sua própria mãe. Ele estava animado por ter evitado uma possível pena de prisão. Jéssica foi condenada a 7 anos de prisão por direção imprudente que causou a morte de um pedestre. Quando ela ouviu o veredito, sentiu-se completamente destruída. Era como se uma névoa tivesse descido sobre ela e tudo o que ela pudesse ouvir eram vozes abafadas. Ela nunca se sentiu tão vazia por dentro. 2 anos se passaram, Brandon nem sequer visitou sua mãe uma vez. Jéssica também não o esperava. Ela já havia decidido que não tinha mais um filho. A pedido de Jéssica, sua amiga vendeu a empresa de despachos, uma parte do dinheiro foi para a família da vítima como compensação, e o resto foi depositado no nome de Jéssica no banco. Cynthia era a única pessoa que não só podia visitar Jéssica na prisão, mas também estava indignada que ela ainda estivesse na população geral apesar de sua saúde deteriorada. Jéssica tinha desaparecido do mapa. Ela não se importava com mais nada. Ela passou seus primeiros dias na prisão perguntando por que tinha que passar por tudo isso. Em algum momento, ela apenas queria morrer, desaparecer para sempre. Após várias visitas e horas de conversa, Jéssica finalmente confidenciou a Cynthia o que realmente havia acontecido quando Cynthia percebeu que Jéssica tinha ido para a prisão para proteger seu filho.
ela ficou de coração partido. Mas, à medida que aprendia mais sobre a relação entre Bruno e Jéssica, ela ficou indignada. Sem que Jéssica soubesse, um processo especial estava se desenrolando nos bastidores. Cíntia trabalhou duro para reabrir o caso e restaurar a justiça. Ironicamente, nesse momento, o mesmo promotor que havia construído o caso contra Jéssica agora trabalhava como advogado de defesa. Cíntia descobriu isso e entrou em contato com esse advogado, Luciano Garcia. Um dia, Cíntia visitou Jéssica, acompanhada por Luciano. Jéssica ficou surpresa ao ver Luciano. Cíntia começou a contar para a amiga o que havia acontecido nos últimos meses, sem deixar Jéssica responder. Jen, estou do seu lado, então nem tente me convencer do contrário. Está calor. Vou tirar você daqui. Não me importa se ele é seu filho. Não importa quem ele seja. Isso simplesmente não está certo. Jéssica suspirou e olhou para Luciano. Jéssica, é bom te ver de novo. Desta vez, estou do seu lado. Revisei seu caso, e acho que podemos tirar você daqui. E depois? O que acontece? Jéssica perguntou, com uma voz indiferente. Serei libertada. E depois? Perdi tudo. Minha empresa se foi. As pessoas que conheço pensam que sou uma condenada perturbada. Eu deveria sair por aí dizendo às pessoas que fui presa injustamente e que meu filho deveria estar atrás das grades? Por que eu iria querer uma vida assim? Você pode me dizer? Luciano lutou para encontrar uma resposta apropriada. Bem, é liberdade. Sim, mas a liberdade pode ser muito pior que a vida aqui, rebateu Jéssica. Você não entende? Não podemos desfazer o passado. As coisas nunca voltarão a ser como eram. Na verdade, podem até piorar. No entanto, Luciano se mostrou um tipo diferente de pessoa. Ele visitou Jéssica mais vezes do que ela esperava, e eventualmente ela até começou a esperar por suas visitas. Enquanto isso, Bruno havia conquistado o coração de Alexandra, e eles estavam vivendo juntos há vários anos. Quando Bruno mencionou a quantia substancial de dinheiro na conta bancária de sua mãe, Alexandra não hesitou em ficar com ele. No entanto, o fato de Bruno ainda não poder acessar a conta ocasionalmente a incomodava. Mas não é seu dinheiro, Bruno. Alexandra, por favor. 7 anos na prisão não é brincadeira. Ela deve ter mudado. Não tenho notícias dela há tanto tempo que ela pode nem estar viva, argumentou Bruno. Mas você não sabe de nada com certeza, insistiu Alexandra. Não importa mais. Alexandra, conheço minha mãe. Ela me ama tanto que me daria todo o dinheiro. Você vai ver. Aliás, nunca entendi como ela te convenceu a entrar no banco do passageiro quando você saiu da fazenda. Você saiu como um foguete. Alexandra acreditou nele, e Bruno enxugou o suor da testa. Se ela descobrisse a verdade, o deixaria num instante. E isso era algo que Bruno não podia perder. Ele esperou mais alguns meses antes de falar sobre a herança recentemente. Bruno encontrou Cíntia, amiga e ex-assistente de sua mãe. Embora Cíntia já tivesse sido vice-presidente da empresa, ela pretendia ignorar Bruno e continuar seu caminho. No entanto, foi Bruno quem se aproximou dela. Ei, Cíntia, você tem notícias da minha mãe? Por que você está perguntando sobre ela de repente? Cíntia sorriu ironicamente. Bem, ela deveria ter sido libertada até agora. Sua sentença acabou. Estou apenas preocupado porque, afinal, é prisão. As pessoas podem morrer lá. Brandon tentou manter a compostura, mas seu coração batia no peito, como se temesse a verdade. Cíntia zombou. As pessoas morrem, você disse.
É isso que você está esperando? Bem, você pode considerá-la morta já, e você nunca mais a verá em sua vida. O que você quer dizer? Considerar morta. Você pode explicar em termos mais simples? Claro que posso. O que estou tentando dizer é que você é um lixo absoluto e um babaca total. Com isso, Cynthia virou e foi embora. Seu coração acelerou, e ela mal se conteve para não dizer coisas ainda piores para ele. No entanto, ela não quis se estressar por causa dele, pensando que ele não merecia tanta atenção. Enquanto isso, um sorriso largo se espalhou no rosto de Bruno. Ele havia ouvido exatamente o que precisava de Cynthia. Ele sabia que poderia finalizar tudo em breve e precisava iniciar o processo de herança. Brandon realmente acreditava que sua mãe estava gravemente doente ou já morta. Ele confiou nos seus advogados e chegou em casa animado. Informou Alexandra que eles logo fariam uma viagem ao exterior, como havia prometido. Alexandra respondeu com elegância quando ouviu as palavras de Brandon: realmente. Você não está atrasado, mas também não está exatamente no horário. Eu estava começando a me decepcionar com você. Ficamos sem dinheiro há algum tempo, e você não se mexeu. Estou fazendo tudo o que posso. Conversei com o advogado, e logo herdarei tudo. Alexandra olhou para Bruno com olhos brilhantes e ansiosos. Ela está morta? Você não vai acreditar, mas o amigo dela me disse que sim. Brandon, há tanto dinheiro lá. É disso que estou falando, amor. Meses depois, o advogado convidou Bruno para seu escritório. Enquanto Bruno se vestia, Alexandra interveio: estou indo com você, querido. Quero ouvir com meus próprios ouvidos. Não consigo acreditar que meus sonhos estão finalmente se tornando realidade. Emocionada, Alexandra expressou sua empolgação. Brandon se sentia um verdadeiro homem, capaz de realizar qualquer desejo de suas namoradas. Ele até vestiu um terno para a ocasião. Alexandra olhou para ele: querido, você é tão cruel. Sua mãe morreu. E então você se veste como se fosse uma celebração ou algo assim. É culpa dela. Não quero perder meu tempo lamentando. Só quero aproveitar a vida. Suponho que você esteja certo. Você terá que conviver com a etiqueta de ter uma mãe que matou um pedestre. Isso mesmo. E esta vida é a compensação pelo meu sofrimento. Bruno tentou encerrar a conversa, desconfortável com essa direção. Ele apressou Alexandra, e eles dirigiram para o escritório do advogado. Foi surpreendente ver Cynthia lá também. Brandon se irritou ao vê-la, perguntando-se brevemente se sua mãe poderia ter deixado algo para essa mulher em seu testamento. No entanto, a situação provou ser muito mais intrigante do que Bruno esperava. O advogado interveio antes de anunciar qualquer coisa: quero que você assista a um clipe curto. Bruno, irritado, perguntou: podemos pular essa parte? Infelizmente, sua mãe pediu que você visse o vídeo primeiro. Todos voltaram sua atenção para a tela onde Jéssica parecia viva e saudável, segurando um bebê nos braços. Ela estava sorrindo. Ela está viva? Brandon perguntou, mas ninguém respondeu no vídeo. Jéssica desejou a felicidade de Bruno. Ela reconheceu que ele era um homem crescido agora e por conta própria, como ele queria. No final do clipe, ela aconselhou a ser honesto consigo mesmo e nunca decepcionar aqueles ao seu redor. Brandon, meu filho. Você não queria ter nada a ver comigo, mesmo depois que eu cumpri a pena. Se você não queria me ver, pensei que também não havia motivo para usar meu dinheiro. Então, retirei tudo da conta. Mas não se preocupe, estou deixando para você um apartamento de um quarto na cidade. Boa sorte, filho. Quando o vídeo terminou, Bruno chorou como um animal ferido. Alexandra saiu da sala sem lhe dar um olhar.
Cynthia estava chateada com Jéssica, porque mesmo nessas circunstâncias, ela ainda agia como uma verdadeira mãe, deixando algo para seu filho. Enquanto isso, do outro lado do país, Jéssica estava sentada com alguém que realmente a valorizava e amava. Seu novo namorado, Luciano Garcia. Durante o processo de coleta de evidências, Luciano ficou impressionado com o grande coração de Jéssica enquanto reuniam todas as evidências e se preparavam para anunciar um novo julgamento. Jéssica parou tudo com pouco tempo restante antes de sua libertação. Ela ainda não queria machucar seu filho. Luciano considerou a situação e sugeriu que ela o deixasse ir, tornando-o responsável por suas ações. Após um debate após o almoço, eles concordaram em deixar Bruno em paz e nunca mais voltar para ele. A pedido de Luciano, Luciano era solteiro, tendo experimentado um casamento fracassado com uma ex-esposa que o traiu com um cliente. Ela também era advogada. Após a libertação de Jéssica, eles se encontravam frequentemente e Luciano a cortejou. Eventualmente, eles se aproximaram e decidiram morar juntos. Um ano depois, eles tiveram uma filha. Apesar de tudo o que aconteceu, Jéssica se sentia feliz e grata por sua vida atual. O corredor do escritório do DMV estava abafado e lotado, com pessoas visivelmente irritadas com a longa espera. O ar-condicionado do escritório não estava funcionando adequadamente, e todos sofriam com a falta de ar fresco, abanando-se com chapéus e pastas. Um jovem guarda de segurança servia a multidão com uma expressão desinteressada, notando que as pessoas na sala pareciam estar ali há anos. Os mesmos idosos, migrantes e roupas de trabalho sujas e mães jovens e nervosas com crianças chorando estavam todos presentes. Seu rosto estava cansado e desgastado. O corredor do DMV nesta cidade média não era particularmente interessante, mas a atenção do guarda de segurança foi atraída para a figura alta e de ombros largos de um homem mais velho em roupas gastas. O homem de jaqueta azul desbotada se destacava entre a multidão, embora sua jaqueta fosse semelhante em estilo às usadas por soldados. Ele não tinha a aparência polida e bem cuidada de um guerreiro da marinha, e em vez disso, tinha um aspecto desleixado e quase assustador. Metade de seu rosto estava coberta por uma grande cicatriz de queimadura e suas mãos, que ele mantinha escondidas nos bolsos, eram igualmente desfiguradas. Ele se destacava entre as outras pessoas no corredor, parecendo deslocado e ansioso. Olhava frequentemente para o relógio, ciente de que o escritório do DMV logo fecharia para o almoço. O guarda de segurança tinha um sorriso no rosto enquanto dizia ao homem: "Parece que você não conseguirá chegar ao seu compromisso hoje, velho. Lucy e Denise não ficarão por mais tempo." Lucy e Denise, mulheres de meia-idade que trabalhavam no DMV, estavam cansadas de lidar com longas filas de visitantes esperançosos. Elas haviam se tornado arrogantes e pareciam se importar apenas se os visitantes lhes trouxessem dinheiro ou presentes caros. Havia também uma nova funcionária trabalhando no escritório, a jovem balconista Jéssica, que era diferente de suas colegas Lucy e Denise. Ela era recém-formada em um orfanato, não possuía riqueza significativa e não aceitava subornos. Trabalhava diligentemente, seguindo o exemplo de sua amada professora, Sra. M.C. Kenna, que a acolheu como uma mãe. Lucy e Denise estavam satisfeitas por ter uma órfã dedicada trabalhando no departamento. Era assim que chamavam Jéssica pelas costas. Lucy e Denise aproveitavam a disposição de Jéssica para trabalhar e frequentemente deixavam a maior parte do trabalho para ela, permitindo que relaxassem, lendo revistas ou fazendo compras durante os intervalos de almoço e frequentemente retornando tarde ao escritório. Elas tinham um tópico favorito de conversa, que era fofocar e zombar da aparência de Jéssica. Elas não queriam reconhecer que Jéssica, que se vestia de maneira modesta e com bom gosto, com maquiagem mínima e um rosto fresco, era 100 vezes mais bonita do que elas. Em vez de trabalharem em seus próprios defeitos e tentarem melhorar-se, Lucy e Denise espalhavam rumores e falavam mal de Jéssica. A atitude trabalhadora de Jéssica era considerada tediosa por Lucy e Denise. Seu status de solteira também se tornou motivo de ridicularização,
valendo-lhe o apelido de Pássaro entre as duas mulheres. Mas, com apenas 15 minutos restantes antes do intervalo de almoço, Lucy e Denise pegaram suas bolsas caras com expressões impassíveis e deixaram o escritório com dignidade. O homem com o rosto queimado ficou surpreso e disse: "Por favor, não vão embora. Estou esperando na fila desde esta manhã." Lucy e Denise ignoraram o pedido do homem e nem sequer se deram ao trabalho de olhar para ele, mas ele insistiu. Sua voz estava cheia de desespero: "Por favor, entendam. Eu vim de longe, da minha aldeia. Meu ônibus parte em 20 minutos e é o último de hoje. Só preciso trocar a foto na minha carteira de motorista. Por favor." Lucy respondeu irritadamente: "Escute, velho, há muitos como você aqui, e somos apenas 3 de nós. Volte depois do intervalo de almoço." O homem implorou mais uma vez: "Por favor. Não posso voltar depois do almoço. Minha mãe está esperando em casa. Ela tem um coração doente. Vocês devem entender." O homem tentou apelar para as irritadas funcionárias do DMV, mas elas não ouviram. A expressão de Denise se torceu de desgosto enquanto ela gritava: "Guardas, tirem esse cara daqui imediatamente." O guarda de segurança, que havia cochilado, acordou rapidamente e seguiu as ordens de Denise. Ele empurrou o homem para fora da sala sem pensar 2 vezes. Ele estava com medo de perder o emprego. Não queria decepcionar sua esposa, que o deixaria se ele perdesse o emprego. O guarda empurrou o homem para fora da porta e a trancou com uma chave. Quando Jéssica ouviu a confusão, correu para ver o que estava acontecendo. Ela foi lá fora para alcançar o homem. Mas Lucy zombou com um sorriso no rosto: "Se você ajudar todos os clientes assim, nunca terá tempo suficiente para terminar todo o trabalho. Uma pessoa ajudando todos os outros apenas atrasará todos." Mas Jéssica as ignorou e chamou o homem. Ele se virou para ela com olhos esperançosos. Quando Jéssica viu a cicatriz de queimadura em seu rosto, hesitou, mas rapidamente se compôs e disse: "Por favor, volte ao escritório. Eu cuidarei de tudo e você chegará a tempo para o seu ônibus." Enquanto Jéssica trabalhava na documentação do homem, ele se sentou encurvado em uma cadeira, olhando fixamente para um ponto. Ele murmurou: "Realmente não há justiça neste mundo? Por quê? Para quê? Eu arrisquei minha vida por eles." Jéssica entregou o documento concluído ao homem, que ainda estava visivelmente abalado. "Aqui está, por favor", disse Jéssica enquanto entregava o documento a ele, "e por favor, me desculpe pelo que minha colega disse. O trabalho delas é estressante e estão esgotadas. Infelizmente, isso acontece com as pessoas no escritório às vezes." O homem com as cicatrizes agradeceu a Jéssica e desejou-lhe felicidades antes de deixar o escritório. 1 hora depois, Lucy e Denise voltaram do intervalo de almoço e foram recebidas com olhares irritados das pessoas na fila. Alguém na multidão disse insolentemente, sem palavras: "A garota está trabalhando sozinha enquanto elas apenas passeiam." A irritação das pessoas foi ecoada por outras: Não podemos deixar isso passar. Devíamos finalmente reclamar", suspirou alguém tristemente. "De que adianta? Eles apenas serão demitidos e substituídos por outros. É melhor apenas dar-lhes dinheiro e deixá-los engasgar com isso." O dia continuou normalmente. À noite, Lucy e Denise riam e zombavam de Jéssica. "Nunca vimos uma tola como essa. E você será a primeira. Aquele homem mentiu para você e Deus ajudou por pena. E você foi enganada." Mas a garota não prestou atenção às palavras de suas colegas. Ela rapidamente foi para casa onde seu amado gato a esperava. Félix provavelmente se entediou e rasgou o papel de parede novamente, pensou Jéssica com um sorriso, batendo alegremente os saltos na calçada.
Alguns dias depois, as autoridades fizeram uma visita ao DMV. O guarda animou-se ao ver o prefeito da cidade, Sr. Reconzone, saindo de seu SUV caro com sua comitiva. Mitchell Reconzone marchou confiante pelo corredor estreito e segurou firmemente a maçaneta da porta. Muitos ocupados, não há necessidade de andar por aí sem ser chamado. Ele abriu a porta do escritório. Lucy e Denise ficaram paralisadas, incapazes de falar. As xícaras de café tremiam em suas mãos adornadas com anéis. Todos assistiam com interesse enquanto o formidável chefe exclamava: "Que tipo de absurdo está acontecendo aqui?" O prefeito continuou: "No outro dia, um honorado residente de nossa cidade e herói de guerra, Chris Dover, veio aqui e vocês o humilharam." Lucy e Denise tentaram se defender, piscando os cílios. Mas o prefeito nem quis ouvir. Acontece que o herói, Sr. Dover, após se desesperar, decidiu caminhar com a esperança de conseguir uma carona. Um SUV caro parou na frente de Chris. O motorista era o próprio prefeito, que reconheceu o cidadão honrado e sentiu que era seu dever levá-lo ao seu destino. Chris Dover, um aspirante de submarinista, serviu em um submarino nuclear por muito tempo. Um dia, um incêndio começou no navio, ameaçando se tornar um desastre em grande escala que poderia destruir dezenas de vidas humanas e causar danos irreparáveis ao meio ambiente. Após apagar o fogo, o Sr. Dover recebeu queimaduras graves e tornou-se deficiente. Chris foi dispensado do serviço e enviado para casa para um merecido descanso. Mas, em sua cidade natal, novos problemas o aguardavam. Sua esposa, vendo a condição em que ele estava, rapidamente fez as malas e o deixou. Mais tarde, Chris descobriu que sua ex-esposa estava tendo um caso com um comerciante de pequeno mercado. Depois disso, ela foi vista com outro homem e, em seguida, outro, um bêbado desempregado. O Sr. Dover foi para sua aldeia viver com sua mãe idosa e levou uma vida solitária. Ele começou a beber, mas não perdeu o controle. Ele ajudava sua mãe com os afazeres domésticos, esquecendo-se completamente de cuidar de sua aparência. Ele esqueceu que muitas pessoas ainda julgam uma pessoa por suas roupas. Então ele foi ao escritório do DMV com roupas esfarrapadas que o faziam se sentir confortável na aldeia. Os habitantes já o conheciam e estavam acostumados com seu velho casaco de aspirante de marinheiro e as cicatrizes em seu rosto. Após a visita do prefeito, tanto Lucy quanto Denise foram demitidas, e Jéssica foi nomeada chefe do escritório do DMV, embora a posição viesse com responsabilidades e preocupações adicionais. Jéssica aceitou o desafio e fez um esforço para tratar os clientes com gentileza. Ela montou uma equipe jovem e o DMV começou a operar de forma eficiente. Como resultado, os clientes não precisavam mais esperar em longas filas e os funcionários receberam feedback positivo de visitantes satisfeitos. A vida pessoal de Jéssica também melhorou quando ela conheceu um homem charmoso que trabalhava como operador de câmera para uma estação de televisão local. Os jornalistas visitaram o DMV para filmar uma reportagem sobre Jéssica em sua profissão, e o jovem operador foi cativado pela postura amigável e aberta de Jéssica. Eles saíram para passear juntos depois do trabalho e, pouco depois, ele a convidou para ir ao cinema. Um mês depois, Jéssica e seu novo namorado Gregson tornaram-se inseparáveis. Seu gato, que antes era destrutivo por causa do tédio, parou de rasgar o papel de parede, pois estava contente com um novo amor no lar. No dia memorial, Jéssica e seus amigos, incluindo Greg, que estava cobrindo uma história para o noticiário da noite, compareceram juntos a uma celebração. Jéssica foi convidada como a convidada de honra, sendo reconhecida como a melhor assistente social. Enquanto estava no palco, ela viu um homem distinto em uniforme de gala. O peito do marinheiro estava adornado com medalhas e condecorações. Jéssica reconheceu o homem como Chris Dober, um herói corajoso. A visão dele fez seu coração pulsar de orgulho. Naquele dia, o herói fez um discurso sincero para os residentes.
Ele compartilhou sua história de vida e falou sobre suas ações de forma modesta, sabendo que cumpriu seus deveres e serviu a este país não pela expectativa de receber medalhas. O mais importante é ser humano. Nem todos podem se colocar em risco ou se sacrificar pelos outros. Para mim, o ápice da honestidade e integridade foi uma garota gentil e encantadora que me estendeu a mão quando todos os outros se afastaram. Ao ouvir seu nome ser chamado, Jéssica viu o herói estender um convite para que ela subisse ao pódio com a ajuda de outros. Ela subiu em uma plataforma alta. A cidade inteira irrompeu em aplausos enquanto o cidadão honorário lhe apresentava um lindo buquê de rosas exuberantes. Greg capturou o momento na câmera e, à noite, enquanto assistiam ao noticiário, ele disse entusiasmado para Jéssica que ela não deveria ter dúvidas sobre seu amor sincero e verdadeiro por ela. "Por quê?", perguntou Jéssica. "Olha como você está linda na tela, como uma estrela de cinema", ele respondeu. "Dizem que a câmera ama a pessoa, significando que o operador está apaixonado pela pessoa que capturou." Jéssica riu e disse: "Greg, seu malandro. Na tela, eu posso parecer uma estrela de cinema, mas na vida real, sou uma Jane comum, não é?" Greg abraçou sua amada, olhou nos olhos dela e disse baixinho: "Na vida, você é 100 vezes mais bonita." Quais são suas opiniões sobre a história e os personagens? Como você lidaria com as coisas de maneira diferente? Compartilhar seus pensamentos pode ser útil para aqueles que estão passando por momentos difíceis. Gostou da história de hoje? Comente a sua opinião, e se inscreva no canal, para receber nossas belas histórias. Ative também o sininho das notificações.